Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos mais um episódio do podcast Entre Nós e hoje esse podcast está muito especial. Nós vamos ter uma convidada super importante para nós, importante para o pai. É a Jaqueline Marca. Ela é mãe, é empresária, filha amada do pai. Eu perguntei para ela, Jaque, como é que eu posso te apresentar? E quando ela falou filha amada do pai, eu falei, olha só, uma pessoa que sabe a identidade que ela tem, né, Jaque? Então seja bem-vindo. Tô aqui com o marido, né, marido? Eu, Alex. Tô aqui de coadjuvante hoje. O bendito fruto. Eu, a Jaque e o Alex. Então, Jaque, seja bem-vinda. Fique à vontade. Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante. Quando eu conheci a Jaque e ela, né, começou a conversar com a gente, falei, olha só, quanta sabedoria. A gente precisa convidar a Jaque para ir no nosso podcast falar sobre algo muito importante que é propósito. Então, hoje você vai entender. Se você está pensando aí em casa, eu nasci só para pagar boleto? Para que eu vim nesse mundo? Então, hoje a Jaque vai falar sobre isso um pouquinho. Como descobrir seu propósito, como você sabe a diferença entre propósito, chamado, para que você veio até o mundo, então, para que nós estamos aqui? Então, Jaque, fique à vontade, fala um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal que está em casa também. Primeiramente, né, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito pelo convite, agradeço mais ainda a Deus, porque eu creio que é tudo dele, por ele, para ele, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e o buscam. E o propósito maior de estarmos aqui é para que o nome dele seja enaltecido, exaltado, né? Se tirarmos, eu costumo dizer que se tirarmos Jesus da nossa vida, não sobra nada. Somos muito miseráveis sem a presença do Pai. Então, quando você me fez o convite, a primeira coisa que eu fiz foi orar e falar: Senhor, é da tua vontade que eu esteja lá, né? Não para que eu seja enaltecida ou para que eu me orgulhe e me vanglorie por estar lá compartilhando o conhecimento que eu recebi do Senhor, da tua parte, mas que seja o teu nome que seja exaltado. Então, muito obrigada a vocês pelo convite, muito obrigada a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha caminhada com as outras pessoas, para que talvez isso possa ajudar as pessoas a destravarem, né, para descobrirem, para encontrarem, ou para que, assim como eu, parem de fugir do seu chamado. Foi uma coisa que eu fiz durante muito tempo. E a gente vai contar, né? Tu vai contar a história, como é que foi. E é muito interessante, porque assim como nós também, né, fugimos do chamado, né? A gente tende a fazer isso, né? Confiar nas nossas próprias pernas e aí fugir do chamado. Então, é legal o pessoal que está em casa, né, amor? Para quem está em casa entender quanto tempo faz que você está fugindo do que Deus te chamou para fazer. Mas como saber se é Deus que está te chamando? Como saber? Como dar esse passo para fazer, né, o que Deus está te chamando? Como descobrir o seu propósito, né? Porque hoje a gente escuta muito, mas qual é meu propósito? Eu escuto muitas pessoas falarem muito sobre isso. Eu não sei qual é meu propósito. Por quê? Né? O que é o propósito? Será que eu tenho um chamado? Principalmente para nós cristãos, eu acredito que chega um dado momento que você quer saber se você realmente tem um chamado. Somos todos chamados pelo Pai, mas existe uma particularidade, que é algo nosso, que nós queremos saber no que eu posso ser útil, qual é meu chamado, como eu vou ser de fato uma pessoa que está colaborando para que o reino do Senhor, né, se concretize nessa terra. Então, hoje a gente vê um barulho, um ruído muito grande, onde as pessoas estão um pouco perdidas em relação ao propósito. E é muito difícil a gente descobrir, a gente conseguir identificar esse propósito. Todos nós temos um propósito, né? Como eu falei ali no começo, Romanos 8:28 fala o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se até Deus tem um propósito, nós também temos um propósito. Existe um propósito pelo qual nós estamos aqui nesse mundo, nessa terra, nas vidas das pessoas nas quais somos inseridos, somos apresentados diariamente. Só que eu levo muito o meu exemplo, assim, eu demorei muito tempo para descobrir qual era o meu propósito de vida. Na verdade, eu sou uma pessoa muito hiperativa, muito ativa, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Então, assim, desde muito pequena, eu sempre quis fazer algo.
Tanto que com 12, 13 anos eu venho de uma família muito humilde, só para contextualizar, né? Eu gosto de contextualizar antes de falar. E eu venho de uma família muito humilde, então eu sempre quis ter coisas, né? Eu queria romper. Então com 12 anos eu já estava envolvida com vendas, porque era a maneira que eu entendia que eu conseguiria ter alguma coisa e trazer algum conforto para minha família, mudar a realidade, porque a intenção nunca era ter dinheiro, mas era como eu poderia mudar a realidade da minha mãe, da minha família. Então eu sempre fui muito envolvida, então eu sempre busquei mudar o nosso cenário. Eu queria um novo cenário para a nossa família, que era uma família muito simples, muito humilde. Minha mãe trabalhava de empregada doméstica, então eu queria mudar aquilo. Eu queria que minha mãe tivesse uma vida confortável até o momento que eu consegui fazer isso. Mas então, desde 12 anos eu tenho que fazer algo. Com 15 anos eu queria montar um supermercado. Veja só. Então, sempre foi uma coisa assim que eu sempre quis estar em movimento, né? Mas o meu propósito eu fui descobrir aproximadamente 2 anos atrás. Então, existe uma jornada a qual eu percorri. E eu costumo dizer que a minha vida tem um antes e um depois de Jesus, porque eu conheci Jesus muito jovem, com 16 anos. Eu estava grávida, né? Eu fui bem acelerada na vida, né? Como eu falei, eu sou muito acelerada. E eu engravidei com 16 anos e acabou que quando eu fiz a minha primeira ultrassonografia, eu descobri que o meu bebê, ele era hidrocefálico e não tinha nenhuma massa cefálica e eu teria que abortar aquele bebê. Então, para mim, naquele momento da minha vida, foi um momento que foi um divisor de águas, que hoje eu tenho a maturidade para entender que foi através deste momento que Deus me chamou para o propósito que Ele tinha para a minha vida. E naquele momento eu já vinha de uma família católica tradicional, mas naquele momento eu tive a oportunidade de conhecer Jesus e receber por parte dele o milagre, a cura do meu filho. Então, a minha gravidez foi uma gravidez que no começo ela foi um pouco difícil, porque eu tive que buscar alento aos pés de Jesus, eu tive que buscar, né, da parte do Senhor o milagre, mas ao mesmo tempo ela foi tão incrível, porque eu fui envolvida por uma fé tão grande que não era minha, aquela fé não era minha, e o meu filho foi curado e ele nasceu perfeito e hoje ele tem 24 anos, então há 24 anos, agora em maio, quando eu conheci o Senhor e ele passou a fazer parte da minha vida e naquele ponto a minha vida mudou. Então por isso que eu sempre falo, teve um antes e um depois. E a partir da cura do meu filho, quando eu recebi aquele milagre da cura, eu falei, não, esse Jesus, ele pode qualquer coisa. E se ele curou o meu filho, eu posso qualquer coisa nele. Eu tomei para mim, sabe? Sabe a fé? O firme fundamento das coisas que não se veem. Eu tomei aquilo para mim e eu coloquei na minha cabeça, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então eu entendi que eu podia tudo, que existia um poder sobrenatural, que tudo que eu pedisse para o meu pai, ele me daria, né? Mas eu não conseguia enxergar Deus como meu pai. Eu enxergava Deus como Deus. E eu sabia que eu pedia e ele me dava. Falei, pô, ele curou meu filho. Eu posso pedir qualquer coisa, né? Se eu pedir, ele vai me dar. E aí eu era muito jovem, obviamente, mas com 18 anos, aproximadamente, eu sempre fui muito envolvida. Então, eu sou muito intensa. Eu sou 8 ou 80, 0 ou 100. Eu não sei ir no meio termo. Eu vou com tudo ou eu não vou. E aí, pra você ter uma ideia, de pequenininha, eu me envolvia em banda da escola, tocava na banda, eu era do teatro, eu sempre estava envolvida no teatro, quadrilha, estava lá eu, na catequese, que eu era, como eu falei, eu era católica, né? E liderando, eu só vou dar pelo temperamento, que eu já conheço o temperamento da Jaque, que é o colérico, eu estava sempre liderando. Liderando, sempre. Se identificou, marido? Eu estava sempre na liderança ali, né? Então, eu, quando fiz catequese, eu pensei, eu fiz todo, porque, como eu falei, família tradicional católica, né? Tem católico que se intitula, mas não é uma pessoa praticante. Eu era católica de acender vela pro santo uma vez,
Nunca vou esquecer. Eu taquei fogo no meu guarda-roupa acendendo uma vela. Então eu tinha muita fé. Então eu quando fui pra catequese, eu fiz comunhão, aí eu fiz crisma, eu pensei, eu vou começar a dar catequese, né? Isso eu tava com 15 anos, eu vou começar a dar catequese. Eu gostei desse negócio. E eu pensava, tem alguma coisa que me instigava. Eu falei, vou dar catequese. Só que aí eu tinha um plano, Jesus tinha outro. E apesar de eu dizer que eu odiava crente, que eu preferia morrer que virar crente, hoje eu falo que eu sou crente. E foi até engraçado, que esses dias eu tive um sonho, há uns 10 dias, e no sonho eu falava, eu sou crente sim. Eu só lembro dessa parte, que eu falava assim, eu sou crente sim. Mas eu tive isso, né? Essa maturidade, meio misturado. Eu dei catequese também, sabia? Como assim? É sério? Nessa mesma idade, eu tinha 15 anos também. É sério, eu tava prontinha pra dar catequese, e acabou que eu engravidei com 16 anos, e acabou que né? E aí eu conheci, glória a Deus, eu conheci Jesus, e Ele mudou a minha vida. E aí, quando eu recebi esse milagre, né, da parte do Senhor, e o meu filho foi curado, eu pensei, esse Deus, Ele é muito bom, Ele vai me ajudar a mudar a minha realidade. Eu vou conseguir ter uma empresa, porque isso é uma mentalidade que nós tínhamos lá atrás, né? Que para mim ser bem-sucedido financeiramente, eu tinha que ter uma empresa, eu tinha que ser o patrão. E eu gostava muito de liderar, então eu queria ter uma empresa, né? E aí eu falei, Ele vai me ajudar a construir tudo que eu imagino. E aí eu me envolvi muito na obra, meu filho foi totalmente curado, nasceu perfeito, ele é uma bênção do Senhor, e ele foi a maneira com que Deus achou de me trazer para perto. Deus é especialista, né? Às vezes eu olho para minha história e às vezes a gente nem lembra do milagre que a gente vive na vida da gente. E aí eu pensei, Ele vai conduzir tudo a partir de agora, e eu só preciso servir Ele, e Ele vai fazer tudo. Quando eu cheguei para Jesus na primeira vez, não me julguem, tá? Mas quando eu cheguei, para resumir a história, assim, eu cheguei grávida de 4 meses, com um diagnóstico de hidrocefalia e 0 massa cefálica, e com uma autorização judicial para um aborto, né? E quando eu cheguei no culto, a palavra que estava sendo ministrada pelo pastor, que depois se tornou meu pastor, era sobre a fé, que era o firme fundamento das coisas que não se veem, e a certeza, né, das coisas que se esperam. E ele falava muito sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu cheguei naquele culto, naquela igreja, uma igreja pentecostal, e naquele momento, tudo que eu sabia fazer era promessa. Então, naquele momento, no meu íntimo com o Senhor, eu falei, Senhor, eu estou vivendo este momento da minha vida, e eu gostaria de fazer uma promessa com o Senhor aqui agora, que se o Senhor curar o meu filho e ele nascer perfeito, eu não vou batizar meu filho na igreja católica, porque eu era muito religiosa, eu vou te servir para o resto da minha vida, e eu vou contar este testemunho por onde eu passar, e eu vou apresentar ele aqui na igreja, e eu vou te servir. E eu falei isso. Aí acabou a palavra, o culto, e eu fui lá na frente para receber uma oração, porque a gente tinha achava que tinha que impor as mãos, que tinha que benzer, né? Na verdade, eu acreditava muito, eu tenho que ir lá, tem que, né? E aí eu cheguei pro pastor, e o pastor, ele falou assim pra mim, você sabe que não sou eu que faço milagre, né? Porque ele já tinha lido, né? Aí eu falei, sim, sei que é Deus, e Jesus que pode operar esse milagre. Ele falou, então, você ouviu a pregação? Sim. Ele falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela estava 12 anos e ela tocou nas vestes do Senhor e foi curada. Você tem fé? Eu falei, eu tenho muita fé. Ele falou, então tá bom, eu vou orar. E assim como a mulher, né, a tua fé que pode te salvar. E eu falei, tá tudo bem, pode orar. Ele orou, nada aconteceu, e teve um detalhe. Eu falei que eu iria ir no culto toda quinta-feira até meu filho nascer. Eu não iria faltar nenhuma. Chovesse, ventasse ou fizesse sol. Detalhe, eu morava a 1 hora da igreja, Lages faz frio pra caramba e chove o inverno todo. Enfim, eu falei isso. No outro dia, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não quero tirar o bebê e eu quero tocar minha gravidez. Minha mãe falou, minha mãe já estava frequentando, foi através dela que eu fui. Jesus levou minha mãe 4 meses antes, justamente porque 4 meses de gravidez, no meu 4º mês de gravidez eu fui. Então minha mãe estava 4 meses frequentando a igreja. E aí eu cheguei pra ela e falei, ela falou, tá bom,
Você tem certeza? Eu falei, tenho. Então, amém. Vamos acreditar que Deus pode operar. E aí, chegamos no médico, eu falei com o médico, olha, doutor, eu não quero... Eu cheguei e falei, eu fui bem audaciosa. Eu sou muito audaciosa, né? Ou o 0 ou 100. O que o senhor prescreve para uma grávida normal? Que tá tudo ok com a gravidez. Eu prescrevo sulfato ferroso, ácido fólico e outras vitaminas. Eu falei, eu quero que o senhor prescreva isto para mim. Ele me olhou. Eu não posso fazer isso. Eu falei, senhor, pode. Por que você está me pedindo isso? Porque eu não vou tirar o bebê. Mas como, Jaqueline? Você vai optar pela cirurgia? Não. Eu quero tocar uma gravidez normal. Eu quero que a minha gravidez seja uma gravidez normal. Como o senhor trata qualquer outra grávida. E aí ele falou, eu não posso fazer isso. Eu falei, o senhor pode. A minha mãe está aqui, ela vai autorizar e tocaremos essa gravidez normal. E aí ele falou, tá bom, eu vou te pedir 2 coisas. Uma ultrassom 20 dias antes do parto, porque a cabeça do teu bebê, de acordo com o exame que você tem aqui, que você me apresenta aqui, ela vai estar do tamanho de uma bola de futebol, então não vai passar na cavidade, né? Então você precisa marcar essa cesárea. E eu falei, não tem problema, a gente marca a cesárea, mas eu vou ganhar esse bebê de parto normal. Aí ele, okay, você não vai fazer mais nenhuma ultrassom durante a gravidez, tem certeza? Eu falei, não, nem mais uma ultrassom. É apenas isso e o senhor me dá, me prescreve o que tem que prescrever como se fosse uma grávida normal. E aí, tocamos a gravidez. Quando chegou 20 dias antes de eu ganhar meu bebê, dia 1 de novembro, eu fui lá fazer ultrassom. E para a honra e glória do Senhor, meu filho estava curado, perfeito, encaixado para nascer. E nasceu de parto normal no dia 2 de dezembro, porque ele atrasou 10 dias para nascer. E aí eu comecei a cumprir, né, o que eu tinha prometido. Eu tinha feito uma promessa. Primeira coisa, dar testemunho. Eu não falava em público. Eu era um bichinho do mato. E aí eu fui lá em cima do altar e testemunhei para toda a igreja no culto de quinta-feira. Eu fiz todas as quintas, tá? Não faltei nenhum. Daí eu fui lá e dei esse testemunho. Depois, o meu filho nasceu, eu apresentei. Depois eu entrei numa escolinha de batismo, porque diferente do que é hoje, eram 3 meses de escolinha, toda a escola bíblica dominical, tinha todo domingo na escola bíblica. Aí eu me batizei e eu me envolvi. Como eu falei, eu sou muito ativa e eu me envolvi. E eu comecei a participar do Ministério de Louvor, e eu me tornei líder de célula, que é o GR hoje, que temos aqui na igreja que congregamos. E eu estava sempre envolvida nos eventos de jovens, e nós viajávamos muito aqui para a embaixada, na época tinha o Set Free, enfim, eu estava sempre muito envolvida ali dentro, mas sempre querendo crescer profissionalmente, mudar a minha realidade. Agora eu tinha um filho, eu tinha que criar, e aí eu fui nesse processo todo, dentro desses eventos, uma vez eu recebi uma palavra profética. Foi a única. Até hoje não recebi mais nenhuma, tá? Que eu seria voz para muitas nações. E eu iria para fora. Aí eu pensei, nossa, Deus falou comigo, né? Me senti especial, né? A gente tem isso, né? E, ok, só que continuei tocando a minha vida, tipo, agora eu fiquei esperando, vai acontecer, Deus vai me mandar, sei lá. Eu sempre tive essa vontade de falar de Jesus, eu era muito evangelista, né? E eu recebi o Ministério de Evangelismo. Aí eu falei, daqui a pouco vai acontecer. Passou 1 mês, 2, 3, 1 ano, nada. Acho que era mentira, essa palavra profética não era de verdade. E aí a vida vai tocando o seu curso, né? E eu comecei a viver outras coisas com Deus, e Ele começou a me abençoar financeiramente, abrir portas, porque eu tinha pegado a chave, eu tinha o código que era só eu pedir, Deus ia me abençoar. Então, eu comecei a trabalhar num bom emprego. Foi tão surreal que eu estava a gente viveu um período nessa época que eu estava muito envolvida com as coisas do Senhor, que eu não sabia o meu propósito. Eu só estava envolvida, eu só sentia que eu tinha que ir, e eu ia, né? Eu já tinha recebido uma palavra, já tinha um chamado, mas eu não sabia o meu propósito, eu tinha um chamado. Não tinha maturidade, porque você está muito jovem, né? 18 anos, então a gente acaba que a gente não tem, é muito difícil ter essa maturidade com essa idade, até mesmo porque eu estava envolvida, né? Mas a gente fazia uma oração todas as noites, das 11 à meia-noite. Nós ficamos durante 3 anos orando,
todas. O grupo de jovens das 11 da meia-noite, buscando a presença e o favor do Senhor para as nossas vidas. E um dia acabou essa oração, chegou uma pessoa da igreja, ela chegou e falou assim para mim: Jaque, eu queria falar com você. Eu falei: claro, pode falar. Eu morava longe pra caramba, eu tinha que voltar a pé para casa. Não, pode falar. Eu estava orando e Deus me mostrou você. Eu estou precisando de uma funcionária no Banco Pan-Americano, eu trabalho lá, e a gente precisa ir. Quando eu estava orando, Deus me mostrou o seu perfil. Você toparia levar um currículo lá? Eu falei: é claro. Na época eu tinha um filho para criar, eu trabalhava de doméstica e cuidava de uma idosa. Claro que eu vou levar o currículo lá, ainda mais que vem da parte do Senhor. Mas assim, eu era doméstica, vendia um monte de coisa, eu já tinha sacoleira, gente, eu fiz tanta coisa. Mas eu era muito feliz, porque a minha felicidade não dependia da minha circunstância. Eu estava naquele primeiro amor, sabe? Então, eu falei: claro, eu levo o currículo. Eu pensei: opa, Deus abrindo uma porta, vou lá. Aí levei o currículo e me chamaram para trabalhar. Me chamaram, eu falei: ótimo. Fui receber treinamento, fui capacitada, e as coisas começaram a acontecer de uma maneira muito rápida. Passou um ano, eu tinha minha empresa. Eu entrei nessa empresa para ganhar R$265 de salário. E não tinha nem vale alimentação, nem vale transporte. Eu falei: eu quero porque é da parte de Deus, eu vou abraçar a oportunidade. E aí, o meu primeiro salário foi R$2.000, gente. Isso eu tô falando do ano de 2002. Então, assim, R$2.000. Eu comprei um carro, eu não sabia dirigir. Sim. Eu comprei um carro porque não ia mais precisar ir a pé para a igreja. E eu ia poder usar meu carro para levar as pessoas para a igreja. Eu comprei um Corsa 2000, que eu colocava 9 pessoas dentro para levar gente para minha célula. Eu me tornei líder de célula, agora eu podia buscar as minhas ovelhinhas e levar todas. Só que aí eu comecei a crescer rapidamente e comecei a estar envolvida em outros ambientes que não eram os ambientes que eu estava habituada. Então, como eu montei uma empresa, surgiram muitas responsabilidades e eu tinha que estar presente. E acaba que o que não devia vai ficando em segundo plano, né? O teu chamado, teu ministério vai ficando para depois, você vai vivendo aquilo. Então, para encurtar a história, durante 18 anos, eu vivi no ambiente corporativo. Eu construí uma empresa do zero, eu cheguei a ter muitos funcionários, 14 lojas, eu viajei para muitos lugares, eu fui premiada por muitas campanhas, eu fui o improvável que deu certo. Porque quando eu chegava nesses eventos, eu sentava na mesa com muitas pessoas que eram todas muito mais velhas. Quando eu chegava, eles falavam: você veio representar a pessoa que ganhou o prêmio, né? Quem não me conhecia, os outros parceiros de negócios. Eu falava: não, eu sou a pessoa. Porque quando eu fui abrir minha empresa, eu não tinha nem idade tinha uma série de burocracias para se tornar correspondente bancário. Então, era o nome da minha mãe. Então, eu ia representando a minha mãe, né? Mas a dona da empresa sempre fui eu. Minha mãe só cedeu o nome dela para que eu pudesse construir a minha empresa. E aí, eu sentei em muitas mesas com muitas pessoas, fui a lugares que eu nunca imaginei, tive coisas que eu nunca imaginei ter, carro. Só que, gente, o meu propósito diante do Senhor era uma casa no fundo da casa da minha mãe, que eu comecei a construir, nunca terminei, e um carro. Era isso que eu queria, dar uma qualidade de vida para o meu filho e para minha mãe, minha família. E sempre foi sobre eles. Só que eu cresci tão rápido, foi tão exponencial. Quando eu vi, eu estava fora do Brasil, sabe? Eu estava fazendo coisas, eu estava sentando em mesas com pessoas tão relevantes que eu nunca imaginei. E eu nunca, em todo esse tempo, por mais que eu me esfriei, porque foi isso que aconteceu comigo, eu deixei aquilo que nunca deveria ter saído do primeiro lugar na minha vida se tornar o segundo lugar, eu sempre soube que foi Deus que me deu, e eu sempre honrei Ele, né? Com princípios, né? Eu sempre trouxe os princípios. Embora eu hoje tenha a maturidade e saiba que o que Deus quer é um relacionamento íntimo e sincero, eu sabia que era com Ele, era dele, por Ele, para Ele, e de alguma maneira eu achava um jeito de falar sobre o Senhor. Então eu cresci muito, só que no mesmo passo que eu crescia, por exemplo, eu queria... eu tenho 5 lojas, eu vou montar mais uma. Eu tenho 6, eu vou montar mais uma. Sempre tinha um vazio dentro de mim e eu tinha que estar me preenchendo e fazendo coisas e mais coisas. E eu nunca era o suficiente. Então eu amava, eu queria trabalhar de segunda a segunda.
Eu trabalhava de segunda a segunda. Eu detestava final de semana, porque eu queria trabalhar. Porque eu precisava preencher aquilo que estava aqui dentro de mim, aquele vazio, né? E eu estava fugindo de um chamado que eu tinha recebido lá atrás, quando eu tinha 18 anos. Eu fugia desse chamado. E por muitas vezes, Deus me confrontou sobre o chamado. E eu falava, isso é coisa da minha cabeça, nada a ver. Eu agora posso ser investidora, né? Eu posso ser a pessoa que financia a obra de Deus, vou mandar ofertas para missões. Só financiar. Totalmente Jonas. E Deus, e de 2015 para cá, Deus começou a me chamar. De 2015 a 2018. Deus me chamava muito. Deus me chamava muito mesmo. E eu fugia. E fugia literalmente. Deixa eu interromper um pouco e perguntar para quem está escutando. Deus me chamava. Aí quando a pessoa fala, Deus me chamava muito. Como que a pessoa que está em casa escutando, ela sabe que é Deus chamando? O que você sentia? O que você escutava? Era audível, não era? Era um sentimento? Como que Deus chamava? Me diga. Eu sempre tive uma conexão muito forte. Eu sempre busquei muito a presença dele. Então tudo que eu ia fazer, eu falava, Deus, é da tua vontade? Deus... O Senhor está aí, mas sempre aquela, Deus, né? Deus, né? O Senhor está aí. E eu sempre perguntava, Deus, isso é da... E eu sentia, o Espírito, a partir do momento que você reconhece Jesus como teu único e suficiente Salvador, que você declara publicamente que é Ele, você é selado com o selo do Espírito Santo, Ele passa a habitar dentro de você. Independente de como você está conduzindo, Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça. Então, eu falava muito com Deus, sempre pedia muito para Deus me mostrar o que Ele queria e o que Ele não queria. Só que quando Deus me mostrava, às vezes através da vida de outras pessoas, você tem um chamado. 2015 começou uma perseguição. Você começou a me perseguir. Você tem um chamado. E tipo, quando eu ia para o culto, já não era mais aquele culto que eu sentava lá, escutava a palavra e ia embora. Sabe? Deus já estava trabalhando dentro de mim de uma maneira sobrenatural. Então, você tem um chamado. Quando é que você vai cumprir teu chamado? E Deus começou a usar pessoas para falar. E você tem um chamado muito forte e tal. E aí Deus falava, e Deus me confrontava internamente. Você sabe quando é a voz... Quando você escuta a voz do teu pai, você sabe que é a voz dele que está falando com você. E principalmente quando tu busca intimidade, né? Porque quando você está em casa, escuta o filho chorar lá na esquina da pracinha, você sabe que é o teu filho. Você tem intimidade. Você sentia no Espírito, então. O Espírito Santo testificando no meu espírito. Né? E aí chegava um filho de Deus e falava, você está fugindo do teu chamado, você tem um chamado lindo, hein? Pessoas que nem conheciam tudo que... Eu pensava assim, o que você sabe? A gente conta mentiras pra gente, né? Eu falava, ela nem sabe o que eu vivi, como é que ela sabe que eu tenho chamado, essa história? Não, eu agora sou a pessoa que vai investir na obra. Meu negócio, meu chamado é investidora da obra. O chamado era mantenedora. Mantenedora, eu vou ser mantenedora da obra. Eu falei inúmeras vezes, sou mantenedora. E o meu irmão, ele falava, Jaque, Deus tem um propósito para a tua vida. Eu falava, não, o propósito de Deus é que eu seja mantenedora da obra. Jaque, olha o chamado, você tem um chamado, Deus vai te levar a fazer com que você cumpra o chamado que Ele tem para a tua vida. E sempre que ele falava isso, eu lembrava de uma oração que a gente teve à noite, que eu nunca vou esquecer dessa oração, nunca. Nós estávamos nessa oração das 11h30 e o nosso pastor, eu amo a vida dele, aprendi muito com ele, pastor Climário Dias, foi quem me discipulou. Ele fez uma oração conosco, e a gente estava ali cantando, louvando e adorando a Deus, e ele pregou para a gente que quando Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um propósito para todos nós. E quando Ele nos chama para cumprir esse propósito, você pode dar 300 mil voltas no mundo. Deus vai te trazer para o centro da vontade dEle. E aí Ele falou sobre muitos serem chamados e poucos serem os escolhidos. E aí, toda vez que alguém falava, eu lembrava daquela noite. E agora eu estou falando para vocês e eu consigo visualizar. E sabe, a gente estava todo sentado embaixo do altar, ele tocando violão e ele pregando para a gente. Então, toda vez que alguém falava, eu lembrava, eu falava, não, coisa na minha cabeça, loucura, eu tô ficando louca, não tem nada a ver. E aí, 2015, começou isso, e de Deus me chamar, e as coisas começaram a se tornar muito complicadas para mim. Eu não conseguia mais me reconhecer. Aquela Jaqueline que construiu tudo aquilo, que tinha tudo aquilo, se tornou uma pessoa muito infeliz, apesar de conhecer Jesus, mas ela não se sentia completa.
ela ficava tentando achar coisas e mais coisas, e isso fui fazer formação de PNL, e vou fazer um curso de autoconhecimento, e vou fazer Tony Robbins, e eu fui buscando, tudo para fugir. A última coisa que eu queria buscar era refúgio na palavra, porque eu sabia que a palavra ia me confrontar em relação ao chamado que eu tinha. E aí as coisas começaram a não andar tão bem, e Deus começou a me alertar. Lembra-te de onde, né? Lembra-te de onde caíste, volta e pratica as boas obras. E porque apesar de que eu ainda frequentava a igreja, eu ainda era uma ofertante, uma dizimista, eu ainda semeava na vida das pessoas, eu não vivia mais um amor por Jesus, né? O milagre que eu vivi do meu filho caiu no esquecimento. Eu já não contava, porque eu estava tão envolvida naquele ambiente corporativo que falava tanto sobre performance, produtividade, o glamour, ele acaba te cegando. E aí Deus começou a me confrontar. Ou você volta, ou você volta. E as coisas começaram a não dar mais certo. Primeiro, eu comecei a me sentir muito vazia, muito infeliz. Eu comecei a me isolar das pessoas, eu não queria mais estar naquele ambiente. Eu sabia que não era naquela mesa que Deus queria que eu sentasse. E aí, a partir daí, começou um longo processo. E foi aí que eu entendi o que era propósito. E que eu tinha nascido com um propósito de falar do amor de Jesus para as pessoas. E que eu tinha um chamado para fazer isso, né? E que Deus tinha me dado habilidades, vocação, que era a comunicação, que quando eu cheguei na igreja eu não tinha. Quando eu conheci Jesus eu não tinha. A gente fala cheguei na igreja, mas quando eu conheci Jesus eu não tinha. Então ele me encheu de dom, ele me deu o dom da comunicação, facilidade de me comunicar com as pessoas, de chegar nas pessoas, de trazer elas para perto de alguma maneira. E aí eu comecei esse processo, porque só vive o propósito. Quem suporta o processo. Quem passa pelo processo. E não foi fácil. Primeiro, acho que a aceitação, né? A pessoa aceitar. Não, tá bom, aconteceu. É isso que eu ia falar. É muito interessante porque a gente teve, né, jantando junto. Nós, com o Douglas, que não está aqui. Em breve eu espero que esteja naquela timidez dele, que a gente vai superar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas nesse momento que a gente esteve junto, a gente chegou em casa, eu conversei, né? A gente conversou, a gente falou, cara, todo mundo tem um propósito. E geralmente Deus, ele te dá um tempo, vamos dizer assim, ele respeita teu tempo. Mas o propósito, ele tem que ser cumprido. E você não de forma alguma você vai atrasar aquilo que Deus tem para se cumprir na sua vida. Porque não vamos dizer assim, não é como se Deus é um propósito seu. Não, é o propósito de Deus na sua vida que tem que se cumprir para que o que Ele tem aqui seja feito. Exatamente. Através da sua vida. Exatamente. E a gente passou por isso, né? Você falou que as coisas começaram a dar errada, o desânimo, você não se via mais fazendo aquilo. O que aconteceu comigo lá em 2016 na academia, né? Ela entende. A academia para mim era um sonho, era a realização de vida, era aquilo que eu me via fazendo até sendo velhinho, sabe? Você tinha aquilo, de repente desconstrói. Pum, some. Falei, peraí, o que está acontecendo? Como assim mudou? Como assim? Mudou de uma hora para outra. E aí eu comecei a me queixar para ela. Ela falou, mas você está se queixando muito, né, amor? Pô, chegando desanimado em casa, o que está acontecendo? E só que eu não via ainda como, tipo, nós, né, a gente não entendia ainda, a gente tinha recebido já, né, várias confirmações, mas é aquela coisa, você recebe, bota na gaveta e olha, Deus, se for da sua vontade, um dia que você cumpre. Exatamente. Pronto. É assim, né? Mas primeiro eu vou me estabilizar, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, meus filhos vão crescer. E depois, né, eu faço isso, é bem assim. E o de repente de Deus, né, amor? O que aconteceu? A gente, um dia sentou ela e falou, amor, eu quero morar no Sul e eu não me vejo morrendo aqui no Mato Grosso. Porque ela nasceu em Sorriso, eu fui para lá, a gente se conheceu em 2012, então não tinha um porquê se desfazer de toda uma vida para lá para vir para cá começar do zero. Sim. E a gente não entendia, mas aí a gente começou o quê? Todo esse processo, as coisas começaram a dar, sabe? Tudo muito certo para vir para cá. Só que o nosso planejamento era o quê? Ir vir para o Sul,
quando as crianças terminassem o segundo grau. Quando fosse para a faculdade, né? Então, isso tem tempo ainda para frente. Sim. Né? Ainda não aconteceu. E o de repente de Deus acontece. Só que nós não fomos inteligentes espiritualmente. Tivemos sabedoria. A gente não teve sabedoria porque a gente aproveitou o de repente de Deus, veio para cá e não cumpriu aquilo que era para cumprir. E aí a gente foi para a parte corporativa também. Empresas. Então, Deus está trazendo aqui por qualidade de vida. Sim. Qualidade de vida. Ah, beleza. Deus conhece meu coração, sabe que eu quero morar na praia. Sabe que eu quero morar na praia, sabe que eu quero morar no sul, né? Na Europa brasileira e tá. E foi. E aí você vai teimando. E aí vai acontecendo as coisas. E quando você vê, você vai sendo confrontado pela realidade. Porque ela vai se impondo e você vai sendo confrontado por Deus. Quando as pessoas falam, né, as portas foram fechadas. E às vezes os pastores dizem, as portas se fecharam e tal. E aí você pensa, tá de migué pra dizer que não tinha nada na vida e que ser pastor. É mais ou menos assim, você julga ainda, né? Exatamente. É só pensar, fechou nada, né? Você acaba julgando. E é justamente isso. E chegou num momento assim que os meus negócios que iam de vento em polpa começaram a não ir tão bem. E Deus começou a ministrar no meu coração. Deus começou a falar comigo. Eu sempre tive, como eu falei, sempre tive isso de buscar, assim, sempre, Deus, eu vou fazer isso. Se não for para dar certo, o Senhor dá um jeito de travar esse negócio, me mostra, me dá uma evidência. E Deus falou, tá na hora de você voltar. E eu corria. E já estávamos em 2018. E o cerco foi se fechando de um jeito que eu estava muito mal. Eu entrei meio que numa depressão, onde eu me isolei realmente, onde eu tinha tudo para estar muito feliz e eu estava destruída. E eu pensava, muitas vezes eu não conseguia nem orar. Eu olhava para minha Bíblia, pensava e falava, Deus, me ajuda a sair disso, eu preciso. Aí tentava buscar alento no que não era para buscar, e mais um negócio, e mais um curso, e tudo mais. Preencher. E aí, em 2020, eu me envolvi com o mercado digital, que era uma novidade. Vou trazer esse negócio para dentro da minha empresa, né, vou performar melhor aqui, tal, e o negócio vai fluir. Foi um grande experimento, eu adquiri muito conhecimento. Até hoje eu falo que não sei porquê, mas Deus sabe, porque eu entrei nisso. Tem um propósito por eu ter entrado nesse mercado digital, porque eu nunca... claro, eu apliquei no meu negócio físico, mas o que eu vivi no digital eu nunca apliquei propriamente para mim. Nunca tive nenhum benefício, nunca tive nenhuma rentabilidade em cima disso. Eu fiz porque eu me envolvi, porque eu gosto, porque foi desafiador e eu sou movida a desafio. Então eu fiz, e aí me envolvi naquilo ali. E chegou num momento que, por eu estar no mercado digital, abriu-se uma outra porta para mim assumir um cargo em uma empresa do Rio de Janeiro. E, em paralelo com a minha empresa, eu ia fazer meio que a distância. Eu já tinha muito alinhado isso comigo, que eu gostaria de fazer a gestão à distância do meu negócio físico, porque eu tinha cansado. Eram muitas cidades, então assim, cada dia eu estava num lugar, se tornava muito exaustivo. Eu sozinha, para cuidar daquela galera. Um dia eu estava em Vacaria, outro dia eu estava em São Joaquim, outro dia eu estava em Brusque, Joinville, Itajaí. Era uma loucura, né? Então eu já estava estudando para fazer a gestão do meu negócio à distância. Então eu observava muito Flávio Augusto, que ele fazia a gestão do negócio dele totalmente à distância. Eu falava, se esse cara conseguiu, eu vou conseguir também, né? E aí eu comecei a buscar isso, e aí eu caí dentro do mercado digital, e aí fui para um evento e encontrei uma parceira antiga de negócios que me fez o convite para trabalhar nessa empresa dela, para aplicar o que eu tinha aplicado na minha empresa, trazer para dentro do negócio dela, porque o nosso negócio era um negócio muito físico. E, do nada, ele, por conta da aceleração da pandemia e tudo mais, mas já era um processo que vinha desde 2017, mas acelerou como para tudo. Sim. E acelerou muito, e ela precisava trazer isso para dentro do negócio. Então, eu entrei para me tornar ali estrategista da empresa, dentro da empresa dela, e, paralelamente, eu ia tocando o meu negócio. Só que durante esse processo todo que eu contei para você, que eu fui pro digital, Deus falava comigo, passe a empresa pro seu irmão. E o meu irmão é um dos amores da minha vida. Ele trabalhou comigo desde sempre. Só que ele era meu coordenador. E toda vez que eu falava, olha, você não quer ficar com a empresa?
pega a empresa para você. Não, eu não quero, tô legal aqui de coordenador, não me vem, não é para mim esse negócio, gestão de pessoas, não tenho paciência, porque ele era coordenador operacional, né? Então ele cuidava das operações da empresa. E aí Deus falou comigo de novo, passe, numa oração, passe a empresa pro teu irmão. E eu fui de novo. Olha, Deus mandou te passar a empresa, você tem que pegar, acho que é para você, tô te dando aqui, ó, tudo aqui. Não era para mim vender para o meu irmão, era para mim passar para o meu irmão a empresa. E não quero isso aí, eu falei. Tá, terceira vez, Deus falou, eu fui lá e falei. E ele falou, não, já falei que não quero. Aí eu falei, Deus, o senhor tá de sacanagem. Se o senhor quer tanto que ele pegue essa empresa, toque no coração dele, porque eu não vou mais falar. Terceira vez, e a última vez ele já estava irritado, porque ele não queria a empresa, eu queria entregar a empresa para ele. E aí eu cuidando da empresa, da minha, que já não estava bem, porque eu não queria botar nenhum pingo de energia, eu nem queria ir na empresa. Sim. Eu não conseguia ir para a empresa. Eu morava em Balneários, minhas empresas em outras cidades eu não ia. E eu fui deixando o negócio acontecer, sabe? Não era mais uma prioridade. E aí eu me desdobrando com a estratégia do meu trabalho no Rio, e eu fui deixando. E aí falei isso para Deus, e ponto. Mas não passou algum tempo, meu irmão viajou para os Estados Unidos, quando ele voltou, um dia ele me ligou e falou assim, tá, vou assumir essa empresa aí, o que tem que fazer, qual é o negócio que precisa fazer? Eu falei, Senhor, o Senhor ouviu? Aí eu pensei, olha só, eu falei, Deus é muito perfeito, porque quando eu quis passar a primeira vez a empresa para ele, eu não estava nesse trabalho. E eu ia viver do quê? De sombra e água fresca? Não dá, né? E aí eu já estava numa outra empresa e eu podia entregar para o meu irmão. Então eu entreguei, eu passei a minha empresa para ele naquele momento e ele assumiu toda a responsabilidade. Aí eu pensei, estou tranquila, agora sim, Deus, agora eu estou vivendo o que o Senhor quer, né? Estou aqui, estou legal. Nem lembrava de chamado. Não, agora eu estou aqui nessa empresa, está tudo indo muito bem. Eu estou muito, muito realizada, estou colocando aqui as estratégias, o negócio está performando, a gente está legal aqui. Eu vou para o Rio de Janeiro de 15 em 15 dias, tenho uma qualidade de vida, toco à distância, que é uma habilidade que eu tinha construído com o meu negócio. E ok. E aí, nesse momento, Deus deve ter pensado, tá bom, né? Toda essa reviravolta foi só para você ficar nesse momento aí, indo para o Rio de Janeiro de 15 em 15 dias. E aí começou uma revolução interna dentro de mim, que foi que eu descobri que eu nunca tinha tido intimidade de verdade com o Pai. E foi nesse momento que eu entendi que Deus era o meu Pai. E não era só aquele Deus que eu pedia as coisas e eu olhava para as mãos dele e ele estendia e me abençoava. E aí eu lembrei do chamado e aí eu entendi que existia um propósito maior, além de adquirir riquezas, de ter uma vida boa, que não era sobre agora, que era sobre uma eternidade e que existia um porquê para tudo aquilo ter acontecido. Falou de chamado, Jaque, e propósito. Então todo mundo tem um chamado, todos são chamados, poucos são escolhidos. Eu acredito que todos nós nascemos com um propósito. O Senhor tem... O primeiro propósito é sermos um com Cristo. Esse é o primeiro propósito de todos nós. E o chamado é como se fosse... Como Deus vai fazer com que você cumpra o teu propósito. Como se ele fosse um veículo, né? E aí eu costumo dizer que existe propósito, chamado e vocação, que é a habilidade. Tem gente que chama de habilidade. E a habilidade são os dons que Deus vai derramando sobre a sua vida, para que você consiga executar o chamado e cumprir o propósito, né? E nesse momento, há 2 anos atrás, eu entrei num momento com Deus que eu nunca mais quero sair desse momento com Deus. E as pessoas falavam para mim, quando você voltar, você vai ver que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. E eu falava, não tem como voltar. Meu primeiro amor com Jesus foi tão lindo, porque eu fui tão mimada, tão agraciada pelo Pai, com tudo que Ele fez por mim, nos detalhes, sabe? Eu nem pensava, sabe? Às vezes eu nem chegava a pedir, eu só pensava, pum, acontecia. Deus me abençoava tanto, de tantas maneiras, sabe? Que eu pensava, não tem como, eu nunca vou voltar naquilo. E aí eu saí de uma renda muito alta, né? Eu morava num apartamento de 2 milhões de reais, 3 milhões, eu nem sei agora. Eu tinha um carro na minha garagem de 350, 400 mil reais. E eu saí dessa vida, dessa realidade, porque eu abri mão
dessa empresa para viver como um seletista, como CLT, com um salário fixo. E eu fui viver um padrão de vida muito abaixo do que eu vivia. E nesse momento foi onde eu entrei num conflito e vivi um confronto. E foi ali, né? Quando eu falei para vocês no dia que a gente jantou, que eu saí desse apartamento e fui morar numa caverna, né? E eu chamo essa caverna de Adulão, que é a minha Adulão. Eu vivi em Adulão. Em Adulão eu pude conhecer a face de Deus. Eu pude realmente sentir a presença dele, me achegar diante dele e descobrir a minha identidade nele. Porque até então eu não sabia quem eu era. Eu achava que eu sabia, porque o colérico, ele tem muito isso. De ele achar que ele sabe tudo, de ele achar que ele sempre tem a razão, que ele está no lugar certo, na hora certa. Não, eu sei, isso aí eu tiro de letra, deixa comigo, né? Ah, não, já sei. Não, antes de você terminar de falar, já sei. Né? Tinha muito isso. Então, quando eu fui para essa caverna, que foi... Eu chamo de caverna porque foi um apartamento muito mais simples. E aqui em Balneário tem muito arranha-céu, né? E não pega sol em todos os lugares. Esse apartamento não pegava sol, gente. Então eu chamava de caverna. Eu até brincava com o Douglas. E Douglas, estamos chegando na caverna, né? E um dia, numa oração da madrugada, Deus falou comigo. É aqui na caverna que eu vou te tratar. E eu sinto tanta falta daquele lugar, gente. Porque naquele lugar eu senti tanto a presença de Deus. Eu pude ver Deus se manifestar em todas as áreas da minha vida. Eu pude ver Deus se manifestar no meu relacionamento. No meu relacionamento com a minha família. No meu relacionamento com os meus amigos. No meu relacionamento com Deus. Então, chegou um momento, e eu vivi tanta coisa sobrenatural naquele lugar, que chegou um momento que eu precisava me mudar de lá. Não era para mim me mudar. E aí acabou que a mulher falou assim, não, você tem que se mudar. E eu falei, eu não quero sair daqui. Eu quero continuar aqui. E Deus falou assim, você vai sair daqui. Quando eu falo Deus, é porque Deus fala comigo, tá, gente? Eu escuto audivelmente em algumas situações a voz dele, audivelmente. E em outras, ele testifica no meu espírito, né? Ele fala comigo em espírito. Você vai sair daqui, mas você não vai procurar apartamento. Eu falei, como assim? E cada vez que eu pegava o meu celular para dar uma olhadinha, ver se eu acho algum apartamento, que eu tinha um prazo para sair, né? Você falava, não é para você olhar. Eu vou preparar um lugar para você ir. E assim aconteceu, tá? Deus preparou um lugar para eu ir. E eu me mudei para um apartamento que ele me colocou. Não era o apartamento que eu queria, ele sabe disso. E ele me colocou ali porque era uma outra fase desse processo que eu precisava viver, que é onde eu estou hoje. E ele já falou comigo que eu não vou ficar muito tempo ali. Então eu vivi tanto sobrenatural de Deus na minha vida, a ponto de Deus dizer assim para mim, ó, não se mova, não faça nada, apenas espere. Tanto que o ano passado eu comecei a fazer a escola da Bethel, e eu nem sabia, como eu falei para vocês, eu nem sabia o que era Bethel, e eu só falava para Deus assim, nas minhas madrugadas de oração, porque eu me conecto muito com Deus nas madrugadas, então eu dobro meu joelho, eu oro, eu choro, eu me descabelo, e aí ao mesmo tempo que eu tô chorando, eu tô rindo na presença de Deus, e eu falava, Deus, eu quero mais, eu não quero ir raso, porque lá atrás, o meu erro foi não ter mergulhado no oceano que o Senhor é. E agora eu quero fazer diferente. Eu tenho consciência, porque eu acho que é para isso que serve, né? O nosso passado, você pode pegar ele por dois ângulos. Ou você pega esses limões e faz uma limonada, ou você fica chupando limão azedo. Sim. Eu preferi fazer a limonada. Então eu falei, eu vou fazer um over aqui, um overview de tudo que eu vivi. O que eu fiz de errado? Eu vou fazer certo. Agora, Senhor, eu estou tendo uma segunda chance, eu não posso errar. E aí eu me culpava, e eu chorava, e eu falava, Deus, 18 anos vivendo frio, né, morno, sei lá, nem sei o que eu era, se eu era frio, se eu era morno, eu não consigo nem imaginar o que eu era, acho que frio. Enfim, 18 anos vivendo isso, como que eu pude viver longe da tua presença tanto tempo? Até um dia, em um culto, que nós estávamos ali na embaixada, que teve uma manifestação do Espírito Santo de Deus, foi à noite, foi o culto das 7 horas, que Deus falou comigo. E ele falou, minha filha, eu estou no trono, eu nunca perco o controle de nada. Não se culpe, se você viveu tudo isso que você viveu, é porque eu precisava te preparar para viver o chamado que eu tenho para a tua vida, para que você cumpra o propósito que eu tenho para você. Então não se culpe, eu não saio do trono, eu sou soberano, fique tranquila. Se você errou,
em todos esses momentos, eu já sabia, mas eu sabia que você, neste momento, ia entregar todo o seu coração para mim, ia me servir com toda a sua alma e com todo o seu coração. Então fique tranquilo. E a partir daquele dia, eu fiquei muito em paz, porque eu falei, ai, ufa, porque eu me culpava. Nossa, era uma loucura, assim, ó, toda oração. Acho que Deus estava de saco cheio de mim. Toda vez ela vem com essa história, eu sou obrigada a falar para ela que eu tô no trono. Eu não perco a majestade, né? E aí, nesse processo todo, eu acabei entrando dentro da escola da Bethel, que eu pedia para Deus, né, que eu queria mais, que eu queria fazer diferente do que eu tinha feito. Então Deus me apresentou a Bethel, eu não conhecia. A única coisa que eu conhecia da Bethel era o Ministério de Louvor e Adoração, mas alguma coisa, pouquíssimo. Para quem está em casa, explica um pouquinho. A Bethel é uma escola, né, que ela é da Califórnia, que é incrível, onde a gente aprende a viver o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas todos os dias. A gente aprende a buscar, a ser intenso. Ela nos ativa. Ela ativa o poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Uma escola de avivamento, né? É uma escola que realmente te aproxima da presença de Deus. Então, nós vivemos muito o sobrenatural do Senhor. E depois que eu estava lá, que eu comecei a ver tantas curas, tantos milagres, perna crescendo, coisa... E aí, quando eu fui nas primeiras aulas, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Nada a ver. Eu tô deixando de fazer um curso que eu queria e tal. E aí depois eu fui entendendo como é um ministério que é pautado no sobrenatural do Senhor. Eu comecei a minha caminhada com Cristo vivendo o sobrenatural, que foi o milagre do meu filho. E ali dentro da Bethel foi como se tudo foi tudo desconstruído. O que eu achava que eu sabia, né? E que eu já estava no processo de conhecer o meu pai, mas eu não tinha como que eu ia descobrir mais. Eu queria ir mais profundo, eu queria saber mais, eu queria estudar. Eu gosto de estudar a palavra, eu gosto de ficar folheando as escrituras, entendendo, porque a palavra, as escrituras, elas se autoexplicam, né? Uma coisa está conectada com a outra e tal. E ali dentro, Jesus foi apresentado para mim de uma maneira totalmente diferente. Não existia mais religiosidade, porque a religiosidade, ela é um mal. Ela nos afasta de Deus. Ela nos afasta. E foi ela que me afastou. A religiosidade, a gente pautar, a gente colocar tudo na força do nosso braço, a gente pensar que é sobre a nossa performance, sobre, eu posso fazer. Não é sobre nós, é sobre o poder de Deus que habita em nós. E ali na escola, na Bethel, eu tenho aprendido todos os dias a estar mais perto do Senhor. Jesus foi, de fato, apresentado para mim como o Salvador, e eu consegui entender que Deus era e é o meu pai, né? Ele é o meu pai, e talvez porque eu não tinha muito essa referência de pai, porque o meu pai sempre foi um pai que sempre honrou ali com a paternidade, mas essa presença, esse carinho, esse amor que o nosso pai tem por nós, nosso pai celestial, talvez eu não recebi. E tá tudo bem, porque meu pai me deu o que ele tinha para me dar naquele momento. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe. Mas quando eu entrei nessa escola e eu vi o pastor Bill Johnson falando, Deus é um bom pai, eu falei, Deus é meu pai. E aí eu comecei a viver esse sobrenatural com o Senhor. E foi como se todas essas peças, de tudo que eu falei para vocês, fossem se juntando e formando um grande quebra-cabeça. E trazendo muita clareza sobre quem eu sou, né? E aí no começo... Depois que eu entrei na escola e comecei a viver esse sobrenatural, Deus falou de novo comigo. E Ele falou assim para mim, peça demissão do teu trabalho. Eu falei, oi? Como assim? Não, isso é coisa da minha cabeça. Eu falei, não tá normal. Só uma pergunta. A amiga sabe já? Qual amiga? Do Rio de Janeiro. Não sabe. Então tá gravado, hein? Tá gravado. Ela ainda não sabe, agora já está gravado. Mas ela vai saber porque o meu prazo está chegando no final. E aí eu falei, não, coisa da minha cabeça, eu tô ficando louca. Não, esse negócio sobrenatural dessa escola tá me deixando... Juro, gente, eu pensei isso diante do Senhor. Tô ficando maluca e tal. E aí a minha mãe veio passar uns dias aqui. E eu falei assim... E não, daí a gente tava num impasse que já não tinha mais aquele carro, né? Estava o carro do Douglas, o carro dando trabalho, e o carro do Douglas estragou, e a gente ficou sem carro. Eu falei, Senhor, eu queria tanto um carro, mas amém, né? Tem Uber, tá tudo tranquilo, né? E aí Deus falou assim, eu tenho tantas coisas para você,
você precisa me obedecer, peça demissão. Eu falei, não é possível, né? E minha mãe estava aqui. E aí eu falei para minha mãe, né? Porque eu não podia falar pro Douglas. Assim, né? Você dizia, agora entrou nessa escola, né? Ficou doida. Porque agora tudo é Deus, tudo é sobrenatural, né? Porque ele tá dando os primeiros passos, então eu não posso escandalizar. E aí eu falei, mãe, Deus falou que eu tenho que pedir demissão. A mãe falou assim, Deus falou? Então peça. Porque se ele tá falando, ele vai te sustentar. Falei, simples. Pra ela é fácil, né? Daí passou mais uns dias, eu falei pro Douglas, falei, amor, deixa eu te falar uma coisa. Deus falou pra mim pedir demissão. Ele me olhou com aquela cara dele. É? Uhum. Se eu não pedir demissão, ele não vai cumprir o chamado que ele tem pra minha vida. Eu preciso pedir demissão. Ficou em silêncio. Depois eu falei de novo. Amor, eu preciso pedir demissão, eu não aguento mais. Eu tô me sentindo improdutiva. Sabe aquele mesmo sentimento lá na minha empresa? Que não estava até ali, estava tudo lindo, estava performando e tal, vamos para cima e tal. Aquele mesmo sentimento. E aí eu falei, não, então se realmente é do Senhor, eu quero uma confirmação. Né? A palavra diz que a gente pode fazer prova do Senhor, Deus me confirme. Não vou dar prazo, né? Mas eu quero que o Senhor confirme se realmente é do Senhor, senão eu não quero agir. Falei, meu problema não é em lhe obedecer, é agir na minha carne. Eu não quero agir na minha natureza. Eu não quero fazer alguma coisa que não é vindo do teu trono. Eu não quero ser levada por emoção. Né? E aí eu falei, então se for do Senhor, o Senhor vai confirmar. Teve a Páscoa, né, esse ano, e meu irmão nunca me liga, gente. A gente fala muito pelo WhatsApp, a vida dele é corrida, ele está quase com a empresa, a minha também é corrida. Eu tenho uma galera aqui no Rio que eu toco. E aí o meu irmão me ligou naquele dia e falou, não fui para São Joaquim hoje, porque quinta-feira, véspera de sexta-feira santa. Não fui hoje, a menina ficou sozinha lá, deixei assim e tal. Estou te ligando porque eu vou mudar uma parede aqui na loja. O que você acha dessa parede? Aqui. Fica bom. E ele, fica bom também. Enfim, resumindo que nem falamos da parede, ele fez, acho que do jeito que ele bem entendia, que eu nem opinei. Os dois jeitos ficavam bons. E nesse processo todo eu era muito assim, eu quero desse jeito, eu era muito perfeccionista. Só que eu aprendi a deixar as coisas tão na mão de Deus que eu já não me prendo em detalhes. E aí ele falou, pois, na ligação. E ele não liga na ligação. Quando que você vem? Não vai vir para Páscoa? Não vou. Ele, pois é, como é que estão as coisas lá na imediata? Não, tá indo, tá tudo bem, tô aqui trabalhando, tal, fazendo projeto assim, assado, contei para ele mais ou menos como é que eu tava trabalhando, o que eu tava fazendo. E aí, não, aqui tá bem dele. Ele falou assim, olha, acho que você vai ter que pedir demissão, hein? Eu falei, por que você tá falando isso? Tem coisas que estão na cara que até cego enxerga. Então eu falei, pedi demissão dele. Eu falei, não vou pedir demissão do meu trabalho. Naquele dia eu tinha acordado meio que da pá virada. Falei, você tá maluco, pedir demissão? Não vou pedir demissão. Aí eu nem tava lembrando, já tinha passado alguns dias que eu tinha pedido a confirmação para Deus. Ele falou, não sei, mas se você não pedir demissão, você vai morrer, hein? Falei, quê? Você me ligou pra falar que eu vou morrer, você tá maluco? A gente desligou e tal. Eu fiquei com aquilo, sabe? Falei, guri maluco, me ligou pra dizer que eu vou morrer. Continuei fazendo. E eu tava assim, muito travada. Naquela quarta e naquela quinta. Naquela semana, eu tava muito travada. Não conseguia falar nem com o Douglas. E aí eu fiquei... Acabou. Naquele dia eu não consegui nem trabalhar mais, assim. Eu fiquei muito ruim, eu fiquei muito mal. Como se uma opressão tivesse vindo sobre mim, assim, sabe? E aí eu lembro que eu deitei ali no final da tarde, dormi até 8 horas da noite, acordei, humor péssimo, terrível. O Douglas chegou em casa da academia. Oi, tudo bem? O que tem de bom? Tem nada de bom. O que você tem? Nada. Fale, amor, nada. Não tenho nada, só quero ficar quieta. Ok? Aí acordei, da pá virada de novo na sexta-feira. Aí o Douglas foi treinar na sexta-feira santa. E eu fiquei em casa. E aí Deus falou comigo. E ele falou assim, você não me pediu uma resposta? Teu irmão te ligou. Gente, quando eu ouvi Deus falar isso, eu chorei tanto. Eu acho que eu fiquei 1 hora chorando, meu olho inchou. Foi um caos. Quando o Douglas chegou, eu tava com o olho inchado. O que aconteceu? Ele chorou. E eu nada, né? Aí, quando foi à tarde, a gente foi tomar um café. Sentamos na mesa para tomar um café. E eu falei, amor, aconteceu uma coisa. O quê? Lembra da história que eu tenho que pedir demissão? Então, eu falei com Deus, pedi uma confirmação. E o meu irmão me ligou e falou isso e isso. Quando ele falou,
Quando eu falei isso, o meu telefone tocou. E era a minha diretora, na Sexta-feira Santa. Ela não me liga, nem dia normal. Ela me ligou naquele momento. Só que eu não atendi, porque eu fiz um propósito que eu não atendo ligações no meu horário em mesa. Não atendo. Eu iria ligar para ela depois. Eu falei, bom, se for da vontade, se for algo importante, né, que ela precisa falar comigo, ela vai me ligar. Novamente, ela vai mandar um WhatsApp, como ela sempre faz. Ela nunca ligou e nunca falou, eu te liguei e você não atendeu. E o mais surreal, o meu irmão nem lembra dessa ligação que ele me fez e do que ele me falou. Então, ali eu tive uma confirmação que eu preciso realmente abrir mão dessa única coisinha que me prende para viver aquilo que Deus tem para minha vida. E aí eu conversei com Deus e falei sobre como eu vou fazer isso, até porque nós não podemos macular o nome de Jesus, as vestes dele. Então eu não posso simplesmente virar as costas para tudo que eu tenho para dentro da empresa, todos os projetos, e abrir, tipo assim, largar eles, né, à mercê. Eu preciso finalizar algumas coisas, ajustar, para que daí eu me desvincule totalmente e vá viver o chamado que eu recebi há 22 anos atrás, lá naquela igreja. Que é algo... Eu senti tudo isso, né? Você contando, me veio um filme, sabe, na cabeça. Então, assim, eu senti... Tudo isso é algo que você sente, mas você sempre sente. Não sei você, eu sentia sempre. Eu dizia para o Alex, amor, você não sente isso? Daí ele, não. Mas eu dizia, mas eu vejo você assim, eu vejo você fazendo isso e tal. Aí, pois é, mas é que a gente também agora não dá para pensar assim, né? Tem que se estabilizar e tal, quem sabe um dia. E eu sempre dizia, mas eu sinto isso. Então, às vezes a pessoa escuta a gente falando, nossa, se identifica, né? Tá em casa escutando, mas eu sinto, é algo... diferente. Eu sempre disse que eu estou aqui. Minha frase é sempre essa: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E realmente a gente é espiritual, então a gente tem que fazer o quê, né? Para a gente entender o chamado, o propósito, se está no caminho ou não, é a intimidade. É o que tu fez. Então, se a pessoa está na dúvida, o que eu faço para saber? Não é fácil, porque a pessoa precisa de abdicar de muita coisa, buscar intimidade, e esse parar no dia a dia nosso. Aí eu preciso parar, entrar no meu quarto. Como é que eu busco intimidade? Entra no teu quarto, você ora, fecha, se liga no faz o Mateus 6:6, fecha, né? A porta do quarto, ora, busca chora, conversa com teu pai, mas não precisa você ir falar com a sua mãe, com alguém. Não, é com Deus. Você às vezes quer conversar com uma amiga, com o marido, você senta e conversa com Deus. A gente vive num mundo hoje que é muita informação. A gente vive uma avalanche de informação. É muito ruído. E esses ruídos, essas informações, elas tampam os nossos ouvidos para a voz do Pai. Então, como é que eu vou conseguir ouvir a voz dele se eu estou aqui perdida num monte de barulho da minha mente, do meu externo? Eu preciso buscar comunhão e intimidade. Eu preciso me relacionar com ele para que ele fale comigo, para que eu identifique a voz dele. Como é que eu vou saber a voz do Pai se eu não tenho intimidade? Então, eu preciso. Então, foi isso que eu precisei. Eu vivia num mundo de muito barulho. Mercado financeiro é uma loucura. Todo momento, pressão da venda, da meta, disso, daquilo, e contrata e demite, gestão de pessoas, todo dia tem alguma coisa para você fazer. Só que enquanto eu não entendi que eu precisava fechar a porta do meu quarto, claro que a gente está falando, né? Aqui não é no sentido literal, né? Qualquer lugar que você buscar a presença do Pai, enquanto você não busca a presença dele, você não vai descobrir a tua real identidade. E se você não descobre a tua real identidade, quem você é em Cristo, você não consegue identificar o teu propósito. E aí se torna impossível de você viver o chamado que ele tem para a tua vida. Não tem como. Então, eu só consegui quando eu silenciei os meus ouvidos para este plano e comecei a ouvir o que vem do céu, o que vem do trono de graça do Pai. Tem uma pastora na Bethel, a pastora Gisá, que ela falou uma frase que marcou muito para mim, que ela falou assim: espiritualize tudo, até que o Espírito Santo fale para você não espiritualizar nada. Então aquilo para mim é uma rema, né? Para tudo eu falo com Deus, eu pergunto tudo para Deus, mas Deus, você quer que eu faça? Fala comigo, né? Se manifesta. E quanto mais eu busco essa presença, mais eu escuto ele falar e mais clareza eu tenho. Então, não é fácil. E Deus nunca falou que seria fácil.
Ele falou que ele venceu o mundo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E ele vai nos suportar. Mas se você pegar as histórias dos grandes homens da fé, todos eles tiveram que abrir mão de muitas coisas, se sujeitar a tantas outras. Você pega a vida do apóstolo Paulo. O que foi a vida do apóstolo Paulo? Né? Você falou de abrir mão, né? As pessoas não querem, e a gente também não quer. Você não quer abrir mão das coisas e não quer parar para pensar nisso. Será que eu estou no caminho? E aí chega aquela questão do vazio. Né? Então, tanto eu quanto o Alex tinha faltava alguma coisa. Então, esse faltar alguma coisa quer dizer que você não está no centro da vontade. Então, se a pessoa que está escutando a gente sentir isso de que falta algo, esse vazio, com certeza não está cumprindo o propósito, não está no centro da vontade. Pode ter certeza que é o Espírito Santo que está aí, né, te apertando para que você busque. E eu complemento a fala de vocês duas em relação não é fácil, né? A gente, nos dias de hoje, você deixar de estar no controle daquilo que você está fazendo. Porque a gente é programado para isso, para ter o controle. Sim. Em tudo que a gente faz, né? A gente vem de uma cultura, a gente vem, às vezes, de berço, de casa, com essa orientação. E o mundo te vende isso. Sim. Você tem que estar no controle. Sim. Hoje tu abre uma rede social, tá ali, isso estampado, você tem que estar no controle. Ele te conduz, né? O mundo te conduz para isso. Só que quando você entra nessa roda do controle, você simplesmente fala para Deus, Deus, eu não preciso de você. Eu controlo a minha vida. E aí, aquilo que um dia você falou, quando você aceitou Cristo, eu aceito como meu Senhor e meu Salvador, você só está cumprindo a segunda parte. Só o Salvador. Então, Cristo, ele morreu na cruz só para te salvar, simplesmente isso. E a parte do Senhor, que é onde você obedecer e fazer justamente, né? Senhor, Pai, o Senhor quer que eu vá por esse caminho? Servir nosso Senhor, isso, né? O Senhor quer que eu faça isso? Obedecer, ser obediente. Ser obediente é você pedir realmente para o Pai. Pai, eis-me aqui. É para mim fazer isso? Não é? Fala comigo. Né? E aí sim você está cumprindo, né, o papel de Cristo na tua vida, que é ser seu Senhor e seu Salvador. Seu Salvador. Então, para você, né, que está nos assistindo, Cristo não é só o Salvador. Sim, Ele é nosso Salvador. Você aceitou Cristo, tua alma vai estar salva. Agora, se você quer viver com Cristo na eternidade, em glória, no reino, né, amor? Começa a deixar Ele ser o seu Senhor. Deixa Ele assumir o senhorio da sua vida. Isso, assumir o controle da sua vida em tudo que você faça. Porque senão, infelizmente, a gente vai continuar querendo ter o domínio, o controle das nossas decisões e a gente sabe que o caminho, infelizmente, não vai ser o caminho que Cristo espera que E aí nós não vamos cumprir esse propósito pelo qual Ele nos criou, né? Para o qual Ele nos criou para viver. Então, eu acredito assim que essa parte de querer assumir o senhorio do Senhor é aonde muitos sonhos acabam sucumbindo, é aonde muitas pessoas acabam se distanciando, onde a gente quer assumir o controle, onde a gente só quer a parte do Salvador e quer controlar tudo. Quantos ministérios ruíram pelo homem querer assumir o controle através da sua própria natureza, do conhecimento e da sabedoria humana? Nós não precisamos da sabedoria humana. Nós não somos daqui, nós precisamos da sabedoria do alto. É ela que vai conduzir os nossos passos. Mas é o que eu falo, até eu chegar nesse nível de compreensão, e eu só consegui compreender a partir do momento que eu me relacionei com meu pai e eu fui estudar as escrituras, porque você precisa estudar, você precisa, né, dedicar. É de você ler, né? Você ler a Bíblia é uma coisa, você estudar, né? Examinar, estudar, voltar. E aí você, as coisas vão tendo uma clareza, a gente começa... É uma clareza absurda, são coisas muito... que você pensa assim, é muito óbvio, mas você está tão cego, o véu está tampando os seus olhos. Assim como eu gosto de fazer muito ali uma analogia, o apóstolo Paulo fala isso, que Moisés, quando ele desceu do monte, ele tinha que tampar, né, o rosto, porque a glória acabava, né, ofuscando ali os olhos de quem estavam vendo ele. Esse véu, ele cobre a mente das pessoas.
que as pessoas leem as escrituras e acabam não tendo essa compreensão, não conseguem interpretar. Por quê? Porque leem as escrituras buscando entender elas com a sabedoria humana. E quando a gente vai ler as escrituras, a gente precisa pedir a direção do Espírito Santo, para que ele traga realmente a clareza, para que a gente possa compreender. Então, eu só consegui realmente suprir todo esse vazio. E hoje eu posso dizer que eu sou absurdamente feliz, apesar de que eu ainda estou num processo para romper isso ainda que é uma coisa que eu preciso fazer e está planejado, tem dado dia e hora para acontecer, mas eu sou muito feliz, porque eu sei que eu estou caminhando para cumprir o meu chamado. E aí eu tenho certeza que eu vou estar fazendo a vontade de Deus, eu vou estar vivendo o propósito que Deus tem para a minha vida. E tem outro ponto, né? Que tem pessoas que pensam, tá, mas agora, esse é o meu caso, esse o que Deus tem para a minha vida. É que eu preciso abrir mão hoje da minha carreira, porque eu fundamentei toda a minha vida na minha carreira. E eu estava pautada nela, no que eu tinha, no que eu podia, por isso que Deus tirou tudo. E teve um dia que ele falou, filha, eu te levei a lugares que você não imaginou, eu te dei coisas que você não imaginou, mas agora você vai vir fazer a obra. Então, esse é o meu caso. Isso não quer dizer que seja para todo mundo. Não é regra. Não é regra. Deus, nós somos seres individuais. Deus nos criou individualmente. Ele nos conhece individualmente. A palavra nos diz que ele, antes mesmo de que nós fôssemos gerados, ele já nos conhecia. O salmista traz isso. O propósito já existia. Esse já existia. Então, esse é o meu caso. Mas existem muitas pessoas que vão conseguir conciliar o seu chamado para cumprir o seu propósito dentro das suas carreiras. Sei lá, que eu ia perguntar, médico. É possível, né? Exatamente. O chamado da pessoa. Tem pessoas que não entendem, às vezes, o chamado ou o propósito dela é ser uma excelente mãe, que vai pautar os filhos nos princípios, vai ensinar no caminho e aquele filho vai atingir milhões de vidas. Exatamente. Então, às vezes a pessoa pensa, nossa, é uma coisa grandiosa. Que mais grandioso do que ser uma mãe? Né, que cuida da casa, que cuida dos filhos, que forma uma pessoa bem fundamentada, que cuida do marido, que é auxiliadora, que foi pelo propósito pelo qual fomos criados. Eu sou a pessoa que nunca vou ter nada contra a mulher trabalhar fora. Acho que se ela tem vontade, se ela pode, tá tudo bem, ela tem que trabalhar fora. Mas durante muito tempo eu negligenciei isso, não vivi a maternidade porque eu tinha uma série de responsabilidades, mas porque eu acreditava que eu tinha alguns paradigmas, né, que eu trouxe na minha bagagem, que eu não podia depender de homem, que eu não podia abaixar a orelha para homem, que homem nenhum ia gritar comigo, que eu tinha que me sustentar, eu tinha que ser a pessoa que era provedora. Então eu tinha esses paradigmas. Então, em todo esse processo, tanta coisa aconteceu. E uma das coisas foi que eu tinha que ser mulher, porque quando eu me dei conta, eu tinha me tornado um homem. Eu tinha me tornado o homem da relação. Existia um desequilíbrio, onde eu era o homem e o homem era a mulher. Eu queria que o homem fosse a mulher da relação. E aí eu estava fora do propósito de Deus. Então, quando você começa a estudar, as escrituras, quando você começa a buscar a presença de Deus, Deus vai te mostrando e Ele vai te moldando para ser o que Ele quer que você seja. Então, assim, você pode trabalhar fora, mas você não pode deixar de ser a mulher da relação. Na verdade, você não pode perder a tua essência. Exatamente. Né? A mulher, os princípios e valores para qual Deus criou a mulher e criou o homem. Então, cada um entender a sua identidade. Exatamente. Entendendo a sua identidade, né, amor? Nada impede. Você pode trabalhar fora, Exatamente. Você pode fazer, né, as coisas externas, mas você não pode deixar de cumprir a sua identidade, porque senão você também está fora de um princípio que Deus te fez para ser. Exatamente. Você fica tão fora do princípio e você se perde de uma maneira e você, inconscientemente, você acaba fazendo mal. Você acaba fazendo mal para o outro. Porque o homem deixa de ser o homem. Ele não exerce a masculinidade dele. Então, assim, eu era aquela mulher que não deixava o cara pagar um sorvete. O Douglas sofria, porque ele não podia pagar um sorvete. Eu pago o meu, tu paga o teu. No máximo que vai acontecer é isso. Ou então eu pago o nosso. Eu não aceitava. Então, Deus tirou tudo que eu tinha para que agora eu me tornasse... Eu me tornasse mais humilde. Perdesse
a soberba. Lembra que você falou naquele dia que a gente jantou sobre o colérico, esse pau tamanho que ele tem e tal? Então, eu me enxerguei ali, tá? E aí, você se tornar realmente... Você entender que quando você casa, vocês dois são um, porque eu não tinha, era o que é meu, o que é teu, e tá tudo assim, e é assim que vai ser, e sempre foi, e eu não vou depender de você, e eu vou fazer o que eu quero, e se eu quiser ir pra tal lugar eu vou ir, e vocês quiserem, venha juntos, não fica. Mais ou menos assim. E aí você... E uma pessoa que já conhecia a palavra, né? E aí é diferente de viver a palavra. Exatamente. Eu acho que eu não conhecia nada, né? Eu achava que conhecia, como eu falei. Tem diferença de você conhecer e viver. Então, você conhecia a palavra, mas não vivia a palavra. Não vivia a palavra. Né? E isso também, você está simplesmente lendo. Não está meditando, não está aprendendo, não está cumprindo. Né? Muitas pessoas fazem isso. A gente já fez isso. Sim, acho né? Hoje, né, a gente consegue, graças a Deus, viver a palavra. Né? E outra coisa que eu sempre falo, né? A palavra ela é viva. Sim, e eficaz. E eficaz. Então, ela fala com você a todo momento. Sim. Você pode reler ela e de forma diferente Deus vai falar com você através da mesma leitura, do mesmo versículo. Depende da época que você está, o conhecimento, como você está, até a maturidade, toda a fase que você está passando vai falar diferente. Paulo, né? Quando você era menino, você se alimentava com coisas de menino. Né? Hoje você é adulto, homem ou mulher adulta, se alimenta com coisas de adulto. Com alimentos de adulto. Então é o momento que realmente você está vivendo. As pessoas, elas pensam que, poxa, eu não estou entendendo a palavra. Mas pense da seguinte forma, será que você não está entendendo naquele momento, porque realmente Deus não quer falar com você naquele momento através do que você está lendo? E aí, em um outro período, outro momento, você vai voltar, você vai ter o entendimento daquela palavra. O entendimento daquela Porque palavra. É uma forma também de a pessoa se sentir culpada ou se menosprezar, né, por falta de inteligência. Mas a palavra, você não precisa ser inteligente para ler a palavra. Exatamente. Você tem que ser espiritual, você tem que meditar e entender, buscar, né, no Espírito, né, para você entender a palavra. Porque senão vai ser uma leitura. E outra... as pessoas hoje elas tentam racionalizar demais a palavra. Sim. A palavra ela nunca vai ser um livro racional. Não. Ela não é um livro. Não é um livro racional. Então as pessoas elas têm que sim estar em espírito, buscar em espírito. Exatamente. Né? A meditação na palavra. Exatamente. Para que ela realmente seja viva e eficaz na sua vida. E você possa viver o que ela traz para você. Então era isso, eu não vivia. E aí a vida se torna uma bagunça. Então eu acredito que para que a gente possa viver esse propósito, não existe outro caminho a não ser buscar em Deus essa direção, essa intimidade, e Ele vai te dar essa direção e Ele vai conduzir os seus passos. Isso exige confiança. Você precisa confiar no Deus que você serve. Quando começou esse ano, eu recebi uma palavra da parte de Deus e era confiança. Eu falei, tiro de letra. Eu falei, né, colérica, né? A palavra do meu ano é confiança. Tá tudo bem, fiz projeto de vida, confiança. Caramba, te falar, tá sendo tão difícil confiar porque tem acontecido tantas coisas. E toda vez que eu oro ou eu busco, Deus fala, confie em mim. E a gente fala que é fácil confiar, né? Quando na vida do outro é tudo lindo, é fácil demais. Eu falar para você o que você precisa fazer é fácil. Agora, viver na prática não é fácil. Mas Deus nos sustenta e eu tenho certeza que, por mais que nós fujamos da vontade dele, assim como eu fugi como Jonas durante muito tempo, em algum momento ele foi lá e me resgatou, ele vai resgatar cada um que ele chamou para fazer a boa obra dele. Basta a pessoa abrir, porque a palavra fala que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, serei com ele comigo. Então Jesus não é intruso, ele não vai arrombar. Ele está batendo. Se você abrir a porta, ele vai entrar e ele vai fazer do jeito dele. Não é do nosso jeito, é no tempo dele, não é no nosso tempo. Então a gente tem que só aguardar. A nossa parte é confiar, buscar a direção, se prostrar aos pés do Pai, que com certeza Ele vai dar toda a direção e vai mostrar qual é o propósito das nossas vidas. Uau, tivemos uma aula aqui. Olha, ficava... né? E ir embora, né? Você que tinha dúvida de como entender seu chamado, seu propósito, a gente pode resumir, né, já aqui em poucas coisas. Intimidade, saber a sua identidade,
entrega e obediência, né? Confiança no Pai. Porque se a pessoa cumprir essas etapas, fica claro, né? Que a jornada fica leve. A jornada fica leve, porque você não vai querer viver no futuro e também nem no passado. Você vai viver o presente, esse momento, o agora que você está. O agora de Deus para a tua vida. O agora de Deus. Jaque, muito obrigada pela aula. Muito obrigada, porque ela, quando a gente conheceu, eu achei maravilhosa. Uma história de vida maravilhosa. Muito obrigada pelo convite e contem sempre comigo para o que precisarem. Eu acredito que a gente está nesse mundo para sermos um com Cristo e um com os outros. Nós precisamos nos ajudar e edificar na vida de outras pessoas. É para isso Deus que não une pessoas, une propósitos. Exatamente. Existe um plano, né, para todas as coisas. Eu tenho certeza que esse momento aqui já estava planejado lá por ele já sabia que iria acontecer e que quem escutou seja edificado, seja muito abençoado e pode ter certeza que no momento certo Deus vai fazer acontecer o sobrenatural na sua vida. Basta você confiar nele. A gente agradece também você que escutou aqui até o final do episódio. Espero que você tenha gostado. Compartilhe também com aquela pessoa que você quer dar aquela ajudinha. Olha, se você não sabe para que você veio, não sabe o seu propósito, tá aqui. Um episódio abençoado pela Jaqueline Marca, que esteve com a gente hoje. Deus abençoe. É isso aí, Deus abençoe a vida de todos, né? E se esse conteúdo, né, Jaque, foi útil, eu espero que tenha sido útil para a vida de muitas pessoas, compartilhe. Compartilhe com seus familiares, seus amigos, com pessoas que vocês amam e com pessoas que vocês sabem que têm um propósito e um chamado e Deus vai fazer grandes coisas na vida de todos vocês. Nós agradecemos e Deus abençoe a todos. Amém. Amém.